amigo? E aí, amiga? Tranquilo? Estudaram, não foi? Então, mãos à obra, tá joia? A gente vai resolver exercícios agora, sem muita apresentação, sem muita conversa hoje. A gente vai direto ao ponto que é a resolução dos nossos exercícios, tá? Então, dá uma olhada para a tela. Primeiro exercício nosso. Um automóvel trafega em uma estrada retilínea. No instante t igual a 0 segundo, os seus freios, são acionados, causando uma aceleração constante, então vamos trabalhar com movimento uniformemente variado, até anular a velocidade, como mostra a figura. A figurinha está aí na sua tela. A tabela mostra a velocidade em determinados instantes. Então veja que isso aqui não é uma coisa sequencial, veja que ele colocou o instante 0 segundo, depois ele vai para o instante 2, para o instante 3, enfim. Tá? Não é algo que está seguindo uma certa sequência, mas é suficiente para resolvermos a questão, tá bom? Com base nessas informações, são feitas algumas afirmativas a respeito do movimento. A gente também pode tirar nossas conclusões antes de ler o que ele lá falar. Por exemplo, esse movimento ele é retardado. Ele é retardado. O módulo da velocidade está diminuindo, isso é óbvio. Tranquilo? Mas aí ele diz, bora lá. Item 1. O automóvel apresenta uma aceleração no sentido do deslocamento. Pessoal, se a aceleração estivesse no sentido do deslocamento, a aceleração estaria no sentido da velocidade, porque esse movimento ele tem velocidade positiva. Para clarear um pouco mais a sua ideia, o sentido do deslocamento é esse, do corpo. O sentido da velocidade, obviamente, do corpo é esse, porque ele está se deslocando no mesmo sentido, óbvio, tá? Mas o movimento dele é retardado, então a aceleração dele está no sentido contrário. Eu sei que não é ainda o momento de estarmos falando sobre isso, mas todos devem recordar que a aceleração ela é fruto de uma força, tá bom? E se esse corpo está frenando, está freando, está retardando, essa força está no sentido contrário. Consequentemente, a aceleração também está no sentido contrário. Então, o item 1 está falso. Tá certo? Item 1, falso. 2. O deslocamento do veículo nos primeiros 2 segundos, vamos logo colocar falso aqui, tá? Falso, item 1. O deslocamento do veículo nos primeiros 2 segundos é 34 metros. Veja só, nos primeiros 2 segundos ele passa de 15 metros por segundo para 11 metros por segundo, certo? Você pode resolver esse item sem precisar da aceleração. Lembra daquela equaçãozinha que eu disse, olhe, guarde com carinho, é ela que nós vamos usar agora. Vê só, a gente vai dizer que ΔS por ΔT, que na verdade é a velocidade média, é igual a V mais V0 sobre 2. Lembra dela? Exatamente. Então, quem eu quero encontrar é o ΔS. Então, ΔS. ΔT, ele foi nos primeiros 2 segundos. V final e V inicial. V final, 11. Pode olhar na sua tabelinha aí. V inicial era 15, dividido por 2. Tá certo? Então, isso nos dá um deslocamento nos primeiros 2 segundos de 26 metros e não um deslocamento de 34 metros. Significa o quê? Significa que está errado. Significa que o item também está errado. Então, o item 1, falso. O item 2, falso. Até agora. A aceleração do veículo é menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Só calculando, vou usar de novo o 15 e o 11 e o intervalo de tempo de 2 segundos. Vamos lá? A aceleração do movimento é a pergunta dele. Para fazer uso da função horária, vamos fazer isso aqui? Tá bom? V final vamos chamar de 11, V inicial 15. A aceleração você quer encontrar. Eu peguei o intervalo de tempo de 2 segundos. Então, eu fico com menos 4, igual a 2 vezes A, o que me dá a aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. E não menos 1,5 metros por segundo ao quadrado.
Então, mais uma vez, o item está errado. Tá certo? Veja, ó, aceleração negativa e a minha velocidade positiva. Por isso que o movimento foi retardado. Retornando lá, falso, falso e falso. Opa. Bom, 3, aceleração, tá aí do veículo, vamos retornar aqui para... Faltam ainda 2 itens para ser analisados. Opa. Agora ficou. Pronto. Vamos lá. Item 4. A velocidade varia de modo inversamente proporcional ao tempo decorrido. A velocidade varia de modo inversamente proporcional ao tempo decorrido. Bom, nós estamos percebendo isso daqui, tá? Porque a aceleração, ela não é constante. E esse movimento é um movimento do tipo retardado. Consequentemente, a velocidade está variando de modo inversamente proporcional ao tempo decorrido. Bom, então o item 1 ficou falso, o item 2 ficou falso e o item 3 também ficou falso. Item 4. A velocidade varia de modo inversamente proporcional ao tempo decorrido. Bom, se é um movimento retardado, tá certo? Em que a aceleração mede exatamente a variação dessa velocidade com o tempo, a gente está percebendo realmente que a velocidade está reduzindo com o aumento do tempo. E é óbvio que a proporção existe, porque essa proporção é exatamente a aceleração. Então, nem cabe essa análise aqui mais, porque ela foi feita aqui em cima já. Aceleração constante. A análise aqui era para saber se era de modo inversamente proporcional ou diretamente. Inversamente, porque é um movimento retardado. Então, o item 4, falso também. E o item 5, a velocidade do veículo se anula no instante t igual a 7,5 segundos. Vamos ver. Vamos puxar a nossa telinha aqui em branco. Então, V é igual a V0, V0, deixa eu apagar aqui que não ficou bonito, ficou meio feiozão, né? Vamos melhorar. Então, V, isso, é igual a V0 mais a T. Eu já encontrei a minha aceleração menos 2. Vamos ver em que instante a minha velocidade zero. A minha velocidade inicial é 15. A aceleração é menos 2, menos 2t. T vai ser igual a 15 dividido por 2, que vai dar exatamente 7,5 segundos e o item bate. O item bate perfeitamente. Então, retornando, a gente tem está ou estão corretas os itens, está aqui, 3 e 4. Beleza? Não, 4 e 5, desculpa, 3 e 4, 4 e 5. Tá certo? Então, alternativa letra D, de dado. Tranquilo? Segunda questão. Vamos apagar. Essa é mais trabalhosa, viu? Essa é mais trabalhosa. Um automóvel se encontra parado diante de um semáforo. Logo quando o sinal abre, ele arranca com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Percebeu que ele já deu a minha velocidade inicial, que é 0. Ele estava parado. Enquanto isso, um caminhão passa por ele com velocidade constante. Então, o caminhão está em movimento uniforme de 10 metros por segundo. Determine, letra A, depois de quanto tempo o carro alcança o caminhão. Letra B, qual a distância percorrida por ele até o encontro. Letra C, qual a sua velocidade no instante de encontro. Chega aqui rapidinho comigo. Perceberam aí que tem movimento uniforme e movimento uniformemente variado? Exatamente. Então, isso é uma constância. Isso ocorre muito em provas. Lembre-se que eles têm muitos assuntos e poucas questões. Então, eles condensam, eles juntam assuntos em uma única questão. Vai ser difícil você escapar ileso de uma questão, tá? Se de 10 conteúdos em cinemática você souber 5 só. É um risco muito grande, porque eles podem juntar aí 2, 3 conteúdos e você não conseguir acertar. Tá certo? Então, vamos retornar à tela. Bom, deixa eu limpar aqui a telinha. Um automóvel se encontra parado diante de um semáforo. Vamos colocar o nosso ponto material, que é o automóvel, que é essa nossa bolinha vermelha aqui, o nosso automóvel. Parado.
Logo quando o sinal abre, ele arranca com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Enquanto isso, um caminhão passa por ele com velocidade de 10 metros por segundo. O caminhão está em movimento uniforme, será o nosso móvelzinho azul aqui. Sendo que esse caminhão ele já sai com a velocidade de 10 metros por segundo. Ele já tinha essa velocidade, né? Enquanto que o nosso carrinho estava parado. O nosso carrinho ele tinha velocidade inicial 0 e ele saiu com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tu sabe por que esse meu cuidado todo para esse início? Porque se eu conseguir montar o meu esquema de equações, os 3 itens estarão resolvidos. Os 3 itens. Por exemplo, eu vou afirmar que a posição inicial dos 2 móveis é a mesma. E por que não afirmar que a posição inicial dos 2 móveis é 0? Não tem problema nenhum. Esse é o meu referencial. Tá certo? Então, quando eu for encontrar a minha letra A, que ele diz, depois de quanto tempo o carro alcança o caminhão, o que é que eu irei fazer? Vê só. Eu vou pegar a função horária do carro igualar com a função horária do caminhão. E ponto final. O carro uniformemente variado, S0, V0T mais AT2 sobre 2. O caminhão uniforme. Eu nem precisaria ter colocado aquele S0 igual a 0, porque nessa nossa estratégia agora eu posso cortar aqui, ó. Aqui. O V0 do carro também é 0, eu corto. Fiquei com a aceleração do carro, que era 5 metros por segundo ao quadrado, T ao quadrado sobre 2, igual ao V do caminhão, que é 10, vezes T. Certo? Isso nos dá 5, eu vou cancelar com o 10, ficará 2 do outro lado. Então eu ficarei com T2 do lado de cá, dividir tudo por 5, igual a 4T. Isso me dá T2 menos 4T igual a 0. Essa função tem 2 raízes, T igual a 0, tá certo? E T igual a 4 segundos, que é verdade. Esses 2 móveis estavam juntos no instante inicial, T igual a 0, e estarão juntos no instante T igual a 4 segundos, que é a pergunta dele. Ele diz, depois de quanto tempo, tá? Do início, eles se encontram depois de 4 segundos. Então, nossa letra A está resolvida. Gabarito, 4 segundos. Retornando, letra B. Qual a distância percorrida por ele? Por ele é o carro até o encontro. Bom, eu irei trabalhar agora só o carro. Então, eu vou pegar S0. Aí eu vou precisar do S0 igual a 0 agora. Ficará melhor para mim. Ou eu condenso isso daqui, S menos S0, eu posso condensar também, como sendo S0, como sendo ΔS, desculpa aqui, ó, ΔS. Tá certo? Então, V0 é 0, mais a T2 sobre 2. Sendo que o instante de encontro, a gente viu anteriormente que eram 4 segundos, então vai ficar 5, 4 ao quadrado sobre 2. Ficaremos com 5 vezes 16, 80, dividido por 2, 40 metros. Então, o carro vai andar 40 metros até alcançar o caminhão. César, tem uma outra saída para resolver essa questão? Bom, com os dados fornecidos, você também poderia montar um gráfico, mas complicaria algo que não é tão complicado assim. Tá certo? Então, encontrei letra A, o instante em que eles se encontram, que deu 4 segundos. Letra B, qual a distância percorrida por ele até o encontro pelo carro? Deu 40 metros. Letra C, qual a sua velocidade no instante de encontro? Então, a letra C, trabalhando aí no carro, V0 mais AT. V0 do carro, 0. Aceleração deles, 5. E eles se encontram após 4 segundos. Vai dar uma velocidade de 20 metros por segundo. Tá certo? Joinha? Então vamos lá. Entendido, né? Então vamos para a nossa terceira
questão de hoje de movimento uniformemente variado, cinemática escalar 3. Bom, nossa terceira questão, ela é mais curtinha, tá? Ela necessita de uma análise de gráficos, mas ela é mais curtinha. Diz o seguinte: considere os gráficos a seguir. Espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo, aceleração em função do tempo. Opa, passou? Tá aqui. Então você tem 3 gráficos aqui, gráficos que mostram teoricamente o mesmo movimento, mas é isso que ele vai perguntar para você, tá? A respeito desses gráficos é correto afirmar que, bom, você consegue matar isso aqui tendo uma certa experiência quanto à análise de gráficos. Por exemplo, algumas coisas já são coincidentes. Por exemplo, gráfico espaço-tempo, parábola com cavidade para cima, aceleração positiva. Velocidade-tempo, reta crescente, aceleração positiva. E a aceleração está positiva. Isso é um bom indício. Isso é um bom indício. Os 3 possuem aceleração positiva. Eu não parei para ver ainda se o valor coincide, mas entendam já que os 3 estão indicando aceleração positiva. Isso é muito bom. Segunda análise. Como eu tenho um gráfico velocidade e tempo, eu consigo encontrar a aceleração através da tangente do ângulo aqui, ó, dessa inclinação, fazendo ΔV por ΔT também. Enfim, V0 mais AT. E essa minha aceleração ela tem que dar 5, que aí eu terei já esses dois aqui coincidentes. Beleza? Então vamos a isso. Vamos tentar encontrar. Bom, a gente sabe que a velocidade inicial é menos 10, a final é 10, após 4 segundos. Vamos ver se nossa aceleração dá 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. V0 mais AT. V final 10, V inicial menos 10, mais A vezes 4, 20, igual a 4 vezes A. A minha aceleração deu 5 metros por segundo ao quadrado. Tá batendo, viu? Tá batendo, tá coincidindo. Os gráficos estão altamente coerentes, um com o outro. Vamos encaixar nessa análise nossa o gráfico do espaço. Vamos pegar esse instante. Esse instante representa o instante em que a velocidade se anula. Que no gráfico do espaço está lá, ó, 2 segundos. E há uma exatidão nesses 2 segundos, pessoal. Você sabe por quê? Porque ele é a média aritmética entre as duas raízes aqui, ó. 3 e 1. Que são os instantes em que o móvel passa pela origem. Então, mais uma coincidência, tá? Esse 2 segundos aqui ser um instante em que a velocidade se anula, coincidir com o x do vértice. Enfim, você poderia proceder mais algumas tentativas, certo? Mais algumas comprovações de que esses 3 gráficos indicam o mesmo movimento. Mas, de antemão, já dá para perceber que eles vão indicar o mesmo movimento. Pô, outra indicação aqui, ó, a minha velocidade começa negativa, porque as posições estão diminuindo. Depois a minha velocidade passa a ser positiva. É mais um indício. Eu ainda poderia, tá, pegar com o valor da aceleração, com o valor da velocidade inicial, e com esse 1 segundo, ver se ele realmente passa pela origem nesse instante. Vamos ver? Rapidinho aqui. Vamos lá. Opa, foi rápido demais. S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Mas faltaria pra gente esse S0, né? Então a gente pode tentar, deixa eu apagar aqui, retornando, a gente pode tentar fazer uma outra análise envolvendo esses 2 pontos aqui, deixa eu colocar, selecionar, né? Esses 2 instantezinhos aqui, ó, 1 e 3 segundos, pela própria matemática também, porque você tem quase totalmente montada a sua função. Você também, pela própria matemática, poderia proceder e encontrar essas raízes, ou quem sabe o y do vértice, tá? Enfim, já existem dados suficientes para esses 2 gráficos, e esse terceiro gráfico também bateu agora, tá? Quando a gente fez a análise do x do vértice. A gente quis tentar dar mais uma informação, mas iria inchar muito essa questão. A gente teria que criar um sistema. Enfim, já dá para
a gente colocar que, letra D, que os três gráficos podem representar, até porque, veja aqui, ó, podem representar o mesmo movimento, perfeito, podem representar o mesmo movimento. Tranquilo? Iria depender de alguns fatores, por exemplo, desse S0 aí, para ver se coincide, mas, enfim, podem representar o mesmo movimento. Tá joia? Ficou claro, né? Tranquilo. Então vamos ao nosso quarto e último exercício, que também envolve gráfico altamente contextualizado, bem a cara do nosso querido Enem, que não é mais novo Enem, tá? Que já está com 4, 5 anos aí, então já não é tanta novidade mais para a gente. Então vamos lá, quarta questão. O gráfico abaixo mostra o comportamento de um motorista testando seu carro novo. Ele parte do repouso em um sinal, imprimindo ao carro uma aceleração constante, sem saber que a 200 metros à sua frente existe um pardal, tá? Um papamuta, certo? Que multa fotografando carros com velocidades superiores a 54 km por hora e a sua malandragem já permite você passar isso para 15 metros por segundo, porque você vai dividir por 3,6. Então, o motorista estava parado, ele partiu do repouso de um sinal, imprimiu ao carro uma aceleração constante e movimento uniformemente variado, porém, 200 metros à sua frente existia um pardal que multaria esse carro, que multa os carros que ultrapassam, que passam por ele a uma velocidade superior a 15 metros por segundo. Sendo que ele diz o seguinte: aos 10 segundos após a sua arrancada e com velocidade de 35 metros por segundo, ou seja, ele já está acima dos 15 metros, ele percebe a presença do pardal. Sobre a situação proposta, podemos afirmar que, bom, a grande sacada aqui é perceber, é ver se ele atingiu essa velocidade de 35 metros por segundo antes ou depois dele andar esses 200 metros, que era a distância que o separava do pardal. Como é que eu encontro isso? Eu tenho um gráfico, pessoal, velocidade e tempo. Quem tem um gráfico velocidade e tempo, sabe que a área do gráfico representa o espaço percorrido. E a área desse gráfico aqui, que é o nosso ΔS, será base, triângulo, base, 10, vezes a altura, que é 35, dividido por 2. Base, altura, por 2. 350 por 2. 350 por 2, a gente tem 175 metros. Então, até então ele se livrou, não é isso? Porque ele tinha 200 metros até esse pardal. E nos 10 segundos ele andou 175 metros. Então ele ainda tem 25 metros para se livrar dessa multa. Então a gente já mata algumas alternativas. Primeiro, quando ele percebe o pardal, ele já foi multado. Falso. Tá? Não funciona aqui. Esse aqui, falso. Quando ele percebe o pardal, ele se encontra a 20 metros do mesmo. Não, a 25 metros do mesmo. 200 menos 175, 25 metros. Também falso. C. Com essa velocidade, 35 metros por segundo, ele pode passar que não será multado. Impossível. A gente viu que é 15 metros por segundo. D. Para não ser multado, ele deve imprimir ao seu carro uma desaceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. E. Para não ser multado, ele deve imprimir ao seu carro uma desaceleração de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Basta a gente encontrar a aceleração dele agora. Tá bom? Entenda. Ele tem que passar no mínimo, no máximo a 15 metros por segundo. E ele tem 25 metros para fazer isso daí. Então, qual deve ser a aceleração dele para ele chegar? Vamos lá? Trabalhando? Torricelli, porque eu não tenho o tempo que ele precisa para frear. Eu sei qual a velocidade inicial que ele vai ter para essa frenagem, que dá 35. Eu tenho o ΔS dele, que ele precisa, que ele tem para andar, que é 25. E eu tenho a velocidade máxima que ele pode ter, que é 15. 15 ao quadrado. Tranquilo? Então, teremos aqui 225.
teremos aqui 35 vezes 35, vamos fazer aqui. 35 vezes 35, 25, 15, 175. 3 vezes 5, 15, 9 aqui, a gente vai ter... Opa. A gente tem aqui 5, 12, 2, 1.225, tranquilo? Então a gente tem aqui 1.225 mais 50A. Tá bom? Então deixa só para melhorar o visual. Vamos pegar aqui uma canetinha diferente para finalizar. Se ela quiser, né? Agora ela quer. Então, ficaremos com menos 1.000, ok? Menos 1.000, porque é o 1.225 menos 225, 50A. Beleza? Então, ficaremos com uma aceleração de menos 20 metros por segundo ao quadrado. Se eu não me engano, já tem essa alternativa lá. Tá joia? Vamos retornar só para conferir. Entenderam, né? Só para conferir, vamos retornar as nossas alternativas. Exatamente, já existe um aqui. Deixa eu limpar. Tá a letra D aqui, ó. Para não ser multado, ele deve imprimir ao seu carro uma desaceleração de 20 metros por segundo ao quadrado ou uma aceleração de menos 20 metros por segundo ao quadrado. Bom, então finalizamos os nossos 4 exercícios sobre movimento uniformemente variado. Percebam que nós tentamos focar algo não envolvendo o eixo vertical, o movimento vertical, que é objeto de estudo da nossa próxima aula. Tá? Então, na próxima aula, nós iremos estudar o movimento vertical no vácuo, que é um movimento uniformemente variado também, porém com algumas características um pouquinho diferentes dessa daqui. Na verdade, são particularidades que até facilitam o movimento. Tranquilo? Então, continue estudando com força, continue estudando, que essa é a fórmula para o seu sucesso. Tá joia? Um abraço a todos. Tchau, tchau.